Boletim Pascom. Olá, sou Zeca Amorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Teresa. Igreja no Mundo. Papa diz que distante dos holofotes estão os sinais da presença de Deus. Passados os dias de calor intenso causado pelo verão, a Praça São Pedro voltou a receber milhares de fiéis e peregrinos para a tradicional audiência geral. Durante a catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco relembrou a sua recente viagem à Mongólia, realizada nos dias 31 de agosto a 4 de setembro. O pontífice começou expressando a sua gratidão a todos aqueles que acompanharam suas atividades no país asiático com orações, e reforçou os seus agradecimentos às autoridades que o acolheram solenemente, em particular ao presidente Kurelsuch e também ao ex-presidente Enkhbayar, que fez o convite oficial para a visita ao país. Ripenso com gioia alla Chiesa locale e al popolo mongolo. Francisco disse recordar com alegria a igreja local e o povo mongol, um povo nobre e sábio que mostrou tanta cordialidade e carinho. Hoje gostaria de levá-los ao coração desta viagem, destacou. E alguém poderia se perguntar, observou Francisco, mas por que o Papa vai tão longe para visitar um pequeno rebanho de fiéis? Porque é precisamente ali, distante dos holofotes, que muitas vezes se encontram os sinais da presença de Deus, que não olha para as aparências, mas para o coração. O Senhor não procura o centro do palco, mas o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer, sem querer destacar-se dos outros. E tive a graça de encontrar na Mongólia uma igreja humilde e feliz, que está no coração de Deus, e posso testemunhar-vos a sua alegria por se encontrarem por alguns dias também no centro da igreja. O pontífice destacou a emocionante história daquela pequena comunidade cristã, que surgiu por graça de Deus e através do zelo apostólico de alguns missionários que, apaixonados pelo Evangelho, foram enviados para aquele país desconhecido. Ao evidenciar o trabalho árduo e incansável realizado ao longo dos anos pela Igreja, o Papa explicou que a palavra católica significa universal e acrescentou: não se trata de uma universalidade que homogeneiza, mas de uma universalidade que se encultura. Isto é a catolicidade, uma universalidade encarnada, que percebe o bem ali onde vive e serve às pessoas com quem vive. Assim vive a Igreja, testemunhando o amor de Jesus com mansidão, com a vida antes que com palavras, feliz por suas verdadeiras riquezas, o serviço ao Senhor e aos irmãos. O pontífice fez então memória da Casa de Misericórdia, inaugurada por ele no último dia da viagem, sendo a primeira obra de caridade na Mongólia. Aquele espaço expressa todos os componentes da igreja local, um lugar aberto e acolhedor, onde as misérias de todos podem entrar em contato sem vergonha com a misericórdia de Deus que eleva e cura. Eis o testemunho da igreja mongol, com missionários de vários países que se sentem um com o povo, felizes em servi-los e descobrir as belezas que já existem ali. Porque questi missionari non sono andati lì a fare proselitismo. Os missionários não foram lá para fazer proselitismo, isso não é evangélico. Eles foram lá para viver com o povo mongol, para falar a língua deles, para assumir os valores daquele povo e pregar o evangelho no estilo daquela cultura, completou Francisco. E predicare il Vangelo in stile mongolo. O Papa sublinhou a beleza do encontro com todo o povo mongol e disse que ao ouvir as suas histórias pôde admirar ainda mais a busca religiosa ali vivenciada. Ao recordar o encontro interreligioso e ecumênico, Francisco ressaltou que a Mongólia tem uma grande tradição budista, com tantas pessoas que no silêncio vivem a sua religiosidade de forma sincera e radical, por meio do altruísmo e da luta contra as próprias paixões. Pensemos em quantas sementes do bem no escondimento fazem germinar o jardim do mundo, enquanto habitualmente ouvimos falar somente do som das árvores que caem. Para Francisco é crucial saber perceber e reconhecer o bem. Muitas vezes, porém, apreciamos os outros apenas na medida em que correspondem às nossas ideias. Pelo contrário, Deus pede-nos para ter um olhar aberto e benevolente, porque, sem cair em nocivos sincretismos, em fáceis irenismos, há sempre alguma riqueza a descobrir nas pessoas como nas culturas, nas religiões como nas nações. Por isso é importante, como faz o povo mongol, orientar o olhar para o alto, para a luz do bem.
Só assim, a partir do reconhecimento do bem, se constrói o futuro comum. Somente valorizando o outro podemos ajudá-lo a melhorar. Isso acontece com as pessoas e também com as populações. Por outro lado, Deus age assim conosco, olha-nos com benevolência, com confiança, com o olhar do coração. Ao concluir a catequese, o Santo Padre disse que lhe fez bem estar no coração da Ásia e destacou como foi importante entrar em diálogo com aquele grande continente, captar suas mensagens, conhecer sua sabedoria, sua maneira de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço. Fez-me bem encontrar o povo mongol, que preserva suas raízes e tradições, respeita os idosos e vive em harmonia com o meio ambiente. É um povo que perscruta o céu e sente a respiração da criação. Pensando nas extensões ilimitadas e silenciosas da Mongólia, deixemo-nos estimular pela necessidade de alargar os limites do nosso olhar, para que veja o bem que há nos outros e seja capaz de expandir os próprios horizontes. Francisco finalizou exortando a todos: por favor, ampliem os limites e não se deixem aprisionar pela pequenez. Permitam-se alargar o coração para estarmos próximos de todas as pessoas e de todas as civilizações. Ci vuole far crescere, dilatare il cuore per capire, per essere vicino a ogni persona e a ogni civiltà. Diocese de Petrópolis. Em Teresópolis aconteceu no último final de semana na paróquia de São Pedro a vivência de oração da Pastoral Familiar, onde 21 pessoas viveram um encontro de espiritualidade com Cristo. A vivência se encerrou no domingo, dia 3, na missa das 7 da noite, presidida pelos sacerdotes Padre Hernande e Padre Rafael. No último domingo teve também o show de prêmios na paróquia São José, em Água Quente, no interior da cidade. O prêmio principal foi uma Start 160 0 km. No dia 1º de setembro, aconteceu na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso a abertura dos festejos de sua padroeira. Ainda teve missa da inauguração das obras da Igreja Matriz. Começou na última quinta, dia 7, a Jornada Diocesana da Juventude em Teresópolis. O evento diocesano reúne milhares de jovens dos municípios que compõem a Diocese de Petrópolis. As atividades começaram na quinta, às 2 da tarde, com a chegada dos jovens. O encerramento acontece neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Ginásio Pedrão, no Congresso da Juventude, com oração e animação, momento mariano, shows e com Santa Missa de encerramento, às 4 horas da tarde, celebrada pelo Bispo Dom Gregório. Igreja no Brasil. O setor campanhas da CNBB realiza de 14 a 17 de setembro, na Casa Dom Luciano Mendes de Almeida, aqui em Brasília, o Seminário Nacional das Campanhas. A formação vai reunir mais de 100 representantes de diversas localidades do país. Durante o seminário, serão oferecidas reflexões sobre o que é uma campanha, as campanhas na Igreja no Brasil, os fundos nacional e diocesano de solidariedade, os 60 anos da campanha da Fraternidade e a CF 2024. O encerramento do seminário será com uma missa presidida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers. Os detalhes no nosso portal. Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Teresa. Você ouviu Boletim Pascom.